Então, ó, na hora, 2 dedinhos, gruda nele, você pode puxar ele aí para você, tá? Mas a gente vai entrar, falta 1 minuto e meio para entrar o jornal, é assim, ó. Primeiro bloco, eu começo com notícias, e aí te chamo lá por 8h20. Aí a gente fala 10 minutos. Aí vai para o break comercial. Volta. O segundo bloco, a dinâmica é a mesma. Começo com notícias. No meio do segundo bloco, 8h45, 8h50, a gente retoma e a gente vai de 15 a 20 minutos até o final do programa. É assunto. Tranquilo? Vamos lá. Pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um centro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue e diretor 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, bom dia, tudo bem? 8h10. Você está na Jovem Pan Araçatuba. Terça-feira, dia 16 de maio. Dia do Gari. Dia Internacional da Luz, da Convivência em Paz. Dia do Médico Geriatra e Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, também pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. Tem live agora rolando e já tem gente acessando, como o Ricardo Novaes. Muito obrigado, você, Ricardo, artista dos bons. E também Rodrigo Treco, companheiro para todas as horas do Jornal da Manhã. Muito obrigado aos dois, desde já, pela audiência. Vamos aos destaques de hoje. Birigui e outras cidades da região liberam a vacina contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Comércio de Araçatuba registra queda de 27% nas vendas do Dia das Mães. Observatório Social de Araçatuba vai realizar hoje uma assembleia de prestação de contas das suas ações. Terça-feira é dia da coluna Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. FATEC de Araçatuba recebe inscrições para vestibular. Prazo para vacinar rebanho contra a febre aftosa termina no dia 31 de maio. E Ritinha Prates recebe do Rotary Clube de Araçatuba Oeste a doação de cadeiras para usuários. E o meu entrevistado de hoje será o advogado Pedro Augusto Chagas Júnior, mas pode chamar de Pedro Chagas, presidente da Comissão de Processo Eletrônico da OAB de Araçatuba. Ele vem falar favoravelmente, pelo menos em relação ao conceito, do projeto de lei 2630 ou 2630, o famoso PL das fake news. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, pode ser pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 98106-1043, DDD 18, 98106-1043, ou mesmo pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira, onde acabou de entrar Madalena Celone. Muito bom dia a você também, querida.
Agora, 8 horas, 14 minutos, vamos à frase do dia. As pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Frase atribuída a Maya Angelou, pseudônimo de Margaret Ann Johnson, escritora e poetisa dos Estados Unidos, já falecida. As pessoas vão esquecer o que você disse, vão esquecer o que você fez, mas nunca vão esquecer como você as fez sentir. Hashtag frase do dia, hashtag fica a dica. 8h14, previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, em Araçatuba está fazendo agora 16 graus. Tá friozinho, né? A temperatura na cidade deve variar hoje entre 15 e 27. Amanheceu com o céu limpo e não deve chover o dia todo, nem à noite. 8 horas 15 minutos, vamos de notícia. Olha, a Secretaria Municipal de Birigui começou a vacinação contra a influenza, a gripe, para o público em geral a partir dos 6 meses de idade. A vacinação ocorre em todas as UBSs, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. A ampliação do grupo habilitado para se imunizar ocorre depois de nota técnica do Ministério da Saúde e que, posteriormente, foi replicada pelo Departamento Regional de Saúde, o DRS-2 de Araçatuba. No ato da imunização, o morador deve levar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação. No caso das pessoas acamadas, o familiar ou responsável tem que ligar na unidade de saúde de referência para solicitar a imunização, que será feita na residência pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde, conforme cronograma. Aliás, várias cidades da região começaram a vacinar contra a gripe esse público aí com com 6 meses ou mais de idade. Informe-se, portanto, na Secretaria de Saúde do seu município. Vale lembrar que a gripe é uma infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus da influenza que tem grande potencial de transmissão. A vacinação anual contra a influenza permite, ao longo do ano, minimizar a carga do vírus, prevenir o surgimento de complicações, reduzindo aí os sintomas nos grupos prioritários, além de reduzir a sobrecarga nos serviços de saúde, segundo o Ministério da Saúde. É isso, né? Hashtag vacine-se contra a gripe, hashtag gripe aqui não. 8 horas 17 minutos. Comércio em queda. A Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, a ACIA, anunciou, veja bem, que houve queda de 27% nas vendas do Dia das Mães deste ano em relação ao ano passado. Os resultados frustram bastante os comerciantes da cidade, já que a data é considerada a segunda mais importante para os lojistas, atrás apenas do Natal. De acordo com dados da ACIA, houve neste ano, até a data comemorativa, pouco mais de 26 mil consultas ao SCPC, que é um termômetro para as vendas. Já no ano passado, as consultas foram consideradas boas mesmo com a pandemia e registraram quase 36 mil verificações da situação de consumidores em relação aos seus nomes no sistema. Para o presidente da ACIA, Wilson Marinho, a queda nas consultas ao sistema do SCPC e o fraco movimento no Dia das Mães refletem a crise financeira da qual o país não conseguiu sair, agravada pelo desemprego, hoje na casa aí de 9 milhões de pessoas. Para o dirigente da ACIA, a situação pode melhorar caso o governo federal adote medidas que está propondo, como novo arcabouço fiscal, queda de juros, retomada do emprego, da construção civil e também do agronegócio. É isso. A situação não está boa, não há como esconder o sol com a peneira, mas o que a gente sabe fazer é trabalhar e pressionar o governo para que tome as suas medidas, as que cabem a ele, para que fomente o emprego e a economia de forma geral. Hashtag comércio em queda. 8 horas 18 minutos.
Olha, serviço público. O Observatório Social de Araçatuba realiza hoje uma assembleia de prestação de contas. O evento ocorrerá daqui a pouquinho, às 9 da manhã, na Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, a ACIA. O evento é aberto ao público. Os integrantes do observatório vão falar das ações de monitoramento em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos em Araçatuba. Serão apresentados casos que foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, além de outros órgãos de controle. Tá bom para você? Hashtag Observatório Social de Araçatuba, hashtag acompanhe as contas públicas do município. Agora são 8 horas 19 minutos, vamos à entrevista do dia? Muito bem, o meu entrevistado de hoje é o advogado Pedro Augusto Chagas Júnior, ou simplesmente Pedro Chagas, presidente da Comissão de Processo Eletrônico da OAB de Araçatuba. Ele está aqui para falar favoravelmente, ao menos em relação ao conceito, do projeto de lei 2630, o famoso PL das Fake News. PL 2630 de 2020, ou PL da Regulamentação das Redes Sociais também, cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, que visa, segundo a apresentação do texto, ampliar o controle do conteúdo, forma e transparência do que for divulgado pelas empresas de Big Tech, como a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, Twitter e Google. O debate sobre a mudança na legislação ocorre em meio a uma tensão aí sobre quais seriam os limites da liberdade de expressão, especialmente ampliado após os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. O texto é discutido no parlamento há 3 anos, tendo sido aprovado pelo Senado em 2020, não é? Eu, particularmente, venho lendo o texto, são 110 páginas, salvo engano, já li aí pelo menos umas 2 vezes, me ative às questões que considero importantes, e aí procurei comentários, opiniões, e nesta semana decidi trazer uma pessoa que fale em relação ao conceito, favoravelmente a ele, e outra que vem amanhã, Lucas Anata, vereador de Araçatuba, para falar contrariamente ao projeto. Pedro Chagas está aqui para falar positivamente, ressalto, ao menos em relação ao conceito, porque ele já me disse que tem alguns pontos que ele não concorda. Pedro, de forma geral, bom dia, como você avalia a proposta? Bom dia. Só um segundo, agora de novo. Bom dia. Como avalia a proposta? Eu avalio ela de uma maneira positiva, mas que vão ser necessários muitos ajustes. Então vamos lá. Liberdade de expressão e de imprensa são conceitos absolutos e soberanos ou não? Não. Não são? Não são. São relativos, né? A liberdade de imprensa e de expressão é um conceito previsto na Constituição. A pessoa pode fazer uso dela para se expressar. O que ela não pode é causar prejuízo a terceiro, com base como se tivesse protegido por essa suposta liberdade ampla e restrita. Isso a lei não autoriza e não é o que se almeja ao dar esse... Eu tenho uma opinião muito simples em relação a isso, que pode te proibir. O que não pode, e o que foi o motivo que gerou a necessidade da elaboração dessa lei, é você emitir uma notícia falsa, sabidamente falsa, querendo fazer com que os demais creiam na veracidade dessa notícia. Agora eu entendo que a opinião, desde que você não cause risco ou prejuízo a alguém, ela tem que ser livre. Perfeito. Isso vale para a imprensa também? Também. A imprensa em geral, inclusive, atualmente tem mídia que está sendo desmonetizada por conta de opinião dos articulistas. Isso eu não concordo. Ela não pode divulgar notícias falsas. Agora, a opinião ela tem que ser livre e restrita, desde que não cause prejuízo ou coloque ninguém em risco. Perfeito.
As plataformas, Pedro, elas devem ser responsabilizadas aí de forma solidária pelas contravenções e crimes dos usuários que são divulgados por meio, as notícias, né, divulgadas por meio delas. Então, Marcelo, essa é uma coisa interessante dessa lei. Ela prevê essa responsabilidade para as plataformas. Seria plataforma? Seria Google, WhatsApp, Instagram, o próprio Facebook. O que eu acho é que, para evitar vamos dizer assim, uma bagunça generalizada, eu acho que a plataforma seria obrigada, responsabilizada, desde que devidamente notificada para uma ordem judicial e não cumprir. Tem um entendimento que é o seguinte: na parte civil, que é a responsabilidade monetária, vamos assim dizer, ela só pode ser responsabilizada se ela receber a ordem para tirar e não a fizer. E criminalmente, se ela age com dolo ou culpa. Quer dizer, se ela fez de propósito, ciente da... Só que na prática isso é um tanto quanto complicado. Pelo tanto de postagem que a gente vê nas redes sociais, vai ser um trabalho que vai demandar uma tecnologia muito apurada para regulamentar isso. A lei, ela diz que as Big Techs, e existem lá alguns critérios, são redes com mais de 10 milhões de usuários, elas têm que ter sistemas de monitoramento, sistemas de análise, sistemas com facilitadores, inclusive humanos e não apenas robôs, que ela deve ter uma regra, em termos gerais, estou falando em linhas gerais, tem que ter uma regra, ela tem que fazer a divulgação, se ela tem que evitar risco a terceiros automaticamente e não aguardar a autorização judicial. A ação judicial. O que você está dizendo é que para você tem que haver a canetada de juiz para que isso seja feito. Ela não tem que tirar de forma automática se houver, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Aparece lá um jovem fazendo apologia ao crime ou ameaça de ataque à escola. Ela não tem que tirar automaticamente, ela tem que esperar o juiz pedir? Hoje em dia, você tem os tais dos algoritmos, que tudo é coordenado por eles. Isso. Aliado agora à inteligência artificial que está na moda. Então você tem que analisar cada caso especificamente. O que não pode é censura prévia. Sim. Né? Porém, se a empresa, a companhia percebe uma postagem lá que fere os direitos terceiros, é óbvio que ela tem que tirar. Agora, isso não pode ser feito de maneira automática e generalizada. E aleatória, entendi. Óbvio que se você tiver uma postagem aqui em Araçatuba, por exemplo, recentemente, tivemos casos de ataque a escolas. Óbvio que isso aí não pode ser permitido, tem que ser tirado do ar imediatamente. E os algoritmos são capazes de detectar isso e conseguir tirar do ar. O risco que temos apenas é que isso aí se torne uma forma de censura prévia, que não pode ser admitido, porém é questão de adaptação. Só para dar um exemplo para você, o Google lançou o BART esses dias. Lançou o quê? BART. É uma inteligência artificial que vai competir com o Bing, da Microsoft, e com o ChatGPT. Certo. No Brasil não lançou ainda. Creio eu que isso é uma questão também de adaptação a esse projeto que está entrando para evitar problemas, tal qual ocorreu com o Telegram recentemente, que divulgou uma nota e teve que se retratar por fazer uma nota criticando o projeto. Tá bom, só quero fazer duas pontuações. É que o Pedro falou, casos de ataque à escola são ameaças de ataque. A escola não houve efetivamente ataque. Aqui né, a gente conversando, a gente às vezes come uma palavra porque a mente é mais rápida do que a boca. E lá atrás, Pedrinho, você falou para que não haja uma bagunça generalizada, e na verdade eu acredito que você esteja querendo dizer para que não haja uma sobrecarga do ordenamento jurídico e depois acabe virando uma série de emendas e outras leis e decretos que venham aí a reboque da lei. Lembrando que o projeto de lei 2630, ele, embora seja de autoria do senador Alexandre Vieira, do PSDB lá de Sergipe, ele tem uma série de apensos, que são outras leis que tratam de temas correlatos, me permita dizer assim, e aí existe uma série de outras leis que foram abarcadas pelo PL 2630. Na apresentação, inclusive, do projeto, os autores, eles dizem que nestes 3 anos, antes desta apresentação à Câmara, foram feitas consultas a outras legislações da Comunidade Europeia, de forma geral, e mais especificamente da francesa e também da alemã,
além de várias consultas públicas, salvo engano foram 12 audiências públicas, outras mesas de trabalho, enfim, foram exaustivamente debatidos os temas, mas ainda não há um consenso. E esses debates reuniram advogados, políticos, técnicos, representantes das Big Techs, e mesmo assim não houve consenso porque o tema é realmente muito complexo. Vamos lá. O texto define, Pedro, que provedores de aplicações têm a obrigação de cuidar do conteúdo publicado. É isso que a gente está falando aqui. Sim. Então, se apareceu e oferece ameaça a terceiros, você acredita que eles já têm condições de tirar, e se forem acionados juridicamente, tem que fazer isso de forma imediata. No entanto, a lei prevê, o PL 2630, multas de até R$1 milhão por hora, caso as plataformas descumpram decisões judiciais de remoção imediata de conteúdo ilícito. É razoável? Eu acho que não. Não. Eu acho que isso aí vai se tornar palco de muitas batalhas jurídicas, porque você tem que analisar o prejuízo que isso causa, o dano efetivo que essa eventual publicação irá causar, e não fixar uma multa nesse porte. Óbvio que isso aí vai ser ponderado pelo juiz, isso é o teto. E só uma parte em relação ao que você falou, de várias leis. Aqui no Brasil nós já temos o Marco Civil da Internet. Sim. E a Lei de Acesso à Informação. A LGPD. LGPD. Não, e a LGPD. Ah, de acesso à informação, Acesso à perdão, informação é isso mesmo. LGPD. E a LGPD Isso. de proteção dos dados. Por exemplo, tem um tópico nessa lei que fala que a rede social dos políticos é de interesse público. Ocorre que eles querem ampliar isso. Na lei de acesso à informação, ela já determina que alguns políticos executivos, do executivo, por exemplo, as contas deles são de interesse público. Tanto que já teve ação discutindo porque o então presidente Bolsonaro bloqueou um usuário, ele entrou na justiça. Agora eles teve que desbloquear, né? Agora eles querem ampliar isso aí para o pessoal do judiciário e do legislativo. Entendi. Assim como também na LGPD já tem algumas normas que estão sendo regulamentadas por essa lei. Então, eu acho que, como a maioria das leis aqui no Brasil, a jurisprudência vai acabar adequando essas normas aí à realidade da história. A LGPD, quando entrou no ar, muita gente ficou com medo, mas acabou se conseguindo tocar a vida sem causar maiores prejuízos. Eu acho que vai acontecer isso com essa lei. Creio que seja interessante a gente também dar um pouco mais de informação em relação a isso que o Pedro acaba de dizer, porque é o seguinte: as prefeituras, vou dar um exemplo prático, as prefeituras têm lá as suas redes sociais, e é vedado ao prefeito e outros integrantes do executivo que personalizem esta rede, ou seja, que coloquem a sua cara, que façam uma propaganda individual, porque a prefeitura deve ser impessoal, tratar a coisa pública com impessoalidade. Há inúmeros casos aí de prefeitos, inclusive, o de Londrina, no Paraná, para falar de uma cidade de porte médio para grande, já teve lá um prefeito cassado, porque colocou um outdoor com a cara dele, enfim, personalizando. Isto a lei não permite, ela proíbe. Então, nas redes sociais, como o prefeito não pode aparecer demais, fazer propaganda e tomar isso como propaganda pessoal, normalmente o que eles fazem? O chefe do executivo acaba criando um perfil ou uma página nas redes sociais dele. E aí ele passa a falar e dar cara para as realizações dele e, em tese, tem o direito de bloquear quem ele quiser, autorizar quem ele quiser, tornar público ou não, ou privada, a conta dele, o que a lei, o PL, aliás, o projeto de lei 2630, está propondo é que mesmo estes perfis ou páginas particulares de políticos sejam tratados como de interesse público e que não poderiam proibir o acesso de absolutamente ninguém, não é isso? Exatamente. Então pronto. Olha, agora são 8h33. Eu vou pedir, Pedro, para que você continue aqui, para que a gente retome a segunda parte da entrevista no segundo bloco. Você que está nos acompanhando pelo rádio,
104.3 do seu FM e pelas redes sociais, aguarde 2 minutos que a gente já volta. Jornal da Manhã, Araçatuba. Tudo bem por enquanto, Pedro? Chega, né? Cara, na verdade, assim, é pouco tempo, né? A gente pode ficar isso falando. Mas vamos começar. Mas é tanta baixa aí, porque... Você... É bom, cara. É bom pra acabar essa mentirada lascada. É bom pra ver se para essa mentirada lascada. É o dia inteiro, rapaz. Eu recebo cada Muita notícia fake falsa news, que o né? nego manda. Um cara inteligente mandando umas papagaiadas que não tem cabimento. Só que eu sou contra o que fizeram pra Jovem Pan, por exemplo. Desmonetizar, né? Aquilo é sacanagem. É sacanagem. Não é legal. O cara tá falando o que ele acha, foda-se, tá errado. Deixa eu... O que a gente fala no intervalo vai ficando aqui, só pra você saber. Tá? Vai ficando aqui, só tô vendo se tá entrando mais alguém. Eu achei errado. Quando você tem opiniões, tanto é que os veículos de comunicação, após os comentaristas falarem, eles normalmente colocam, olha, não necessariamente representam. Jornal enfim. também, né? Matéria assinada, Sim. mídia impressa também. Eu entendo que cumprem a legislação assim, e de qualquer forma é o que você disse. Opinião é opinião. Se feriu alguém, aí você vai discutir judicialmente. Mas agora, proibir de antemão... Você viu que aquela época que, no auge da eleição, começaram a lançar aquelas listas, aquilo que nós conversamos, né? Aquilo não pode, aquilo denigrou muita gente, deu trabalho para muita gente. Muita gente, né? Deu trabalho para muita gente. Aquilo tem que ser proibido, eu acho que isso aí é uma coisa que a lei tem que... Mas no Brasil tem muita coisa que vai se adequando com o tempo. A gente ainda atrás tá da leis que amadurecendo, pegam né? e leis que não pegam. É uma coisa incrível, mas é assim que funciona. Tô voltando agora, tá? É engraçado. 2103, Liberal Regional Liberal. 8h36, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã, Araçatuba, e eu, Marcelo Teixeira. Lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, como está fazendo o Rodrigo Treco, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, como estão fazendo Ricardo Novaes, Madalena Celone, Caetano Procópio Neves e muita gente por aí, não é verdade? Interessado em saber o que Pedro Chagas, advogado, presidente da Comissão de Processo Eletrônico da OAB de Araçatuba, tem a dizer sobre o projeto de lei 2630, o PL das fake news. Agora às 8h37, quero aproveitar para agradecer outras pessoas que também estão constantemente na nossa audiência e eventualmente interagindo com a gente, como a dona Wanda Maria Barbosa, o Aloísio, a dona Tereza e o seu Zé Américo do Nascimento, a Cida Nascimento Xavier, o César Américo do Nascimento, Oscar Faria Ramos, o Dimas Tadeu de Melo, a Daniele Grisoli, administradora hospitalar em férias, curta a vida, Dani. Marcela Honório, gestora de RH, e Vanessa Fernandes, assistente social, assim como Leonor Rossi e Aline Carreto, as enfermeiras Liliane Passi, a Áurea e a Kátia, parabéns a vocês, porque estamos na Semana da Enfermagem. O Marcos Adriano Mantovan, fisioterapeuta, assim como o Fernando, o César, o Breno, a Natália Clemente, a farmacêutica Janaína e a psicóloga Rafaela Vieira Bocchio, todos estes que eu citei lá do querido Hospital Neurológico Ritinha Prates. Abraço a todos pela parceria de sempre. Hashtag gratidão é tudo. E para não passar em branco, estão entrando aqui na nossa live o Alex Santana, também a Aline Chagas. Bom dia para vocês também, meus. 8h38 é a hora agora de coluna semanal. Agora no Jornal da Manhã, Araçatuba tem Traduzindo o Economês, com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Ele que é economista, especialista em pesquisas de economia local e regional, também é professor da Faculdade da Fundação Educacional de Araçatuba, a FACFEA.
Pedro Chagas também é professor da FACFEA, Pedro? Não? Não sou professor. Não? Não. Você é o que de lá? Sou nada. Nada? Nada. Ah, achei que você fosse conselheiro, alguma Não, coisa. Sou nada, só fui dar palestra. Ah, você é palestrante e já apareceu na FACFEA. Sorte dos alunos da FACFEA que contam com um bom advogado e palestrante. Vamos lá. Confetes jogados à parte, hoje Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista, fala sobre reforma tributária, outro assunto que está aí na crista da onda. Então vamos ouvir o que o economista tem a dizer sobre o tema. Do Jornal da Manhã. Achei que você fosse Não, professor. Não sou nada. Dou aula. No plano nacional, Nunca tive. Olha eu tirando conclusões Nunca precipitadas. Tive, nunca tive interesse da aula, cara. Não, Não é um negócio que eu tenho, sabia? É. Eu tenho. Na verdade, eu já dei aula. Palestra, Não, adoro. mestrado. Não, Tem que ter, tenho pós, lato sensu, mas não tenho mestrado. Aí esse é o Esse é o problema. problema, né? Agora tem que ter mestrado. Ter, Não tem, mas fica mais difícil, né? fica. Mas com a atual onda de EAD, eu não sei se Eu gosto de ouvir esse cara, ele explica, fala bem. ele é bastante didático e principalmente é professor, né? E além disso, o interessante do Marco é que ele compila dados muito interessantes da política regional, da economia regional. Ele faz parte do observatório da economia. Não, da economia social, econômica é outro. E ele fornece informações para prefeituras, para grandes empresas da região. Então você quer saber da sua área de atuação. Quero saber quantos advogados tem aqui, quantos escritórios de advocacia, CNPJ ativo. Ele levanta porque ele tem acesso aos dados do governo federal, do governo municipal, do governo estadual. Então ele compila, e aí ele, mais do que isso, ele interpreta. Ó, aqui a evolução está sendo assim, tal, nos municípios, onde que tem menos, onde tem mais. Ele tem informação estratégica muito importante para todo mundo que quiser. Sou muito fã do trabalho que ele O faz. observatório social, quando eu estava implantando, já estava na OAB, participei muito da implantação dele, né? Walter Aguiar. Walter Aguiar. Walter está envolvido, presidente lá da associação. Foi um negócio bem interessante. Eu achei a proposta do pessoal do Paraná, parece que era. Isso, eles se reportam lá, eles se reportam ao observatório que surgiu em Curitiba. Exato. E aí existe uma regra, normas e critérios que os observatórios de forma geral têm que seguir e têm que fazer essa prestação de contas para Curitiba. É bem O interessante. Marinho se empenhou muito nisso. Tanto é que hoje a palestra deles, às 9 horas, é lá na Associação Comercial. É desde o começo. O negócio começou lá. Foi bem Eu legal. vou Gostei dar um muito. pulo lá. É que na época não tinha tempo para isso, mas foi bem legal. Ganho de eficiência, Aqui, vamos lá de novo. favoreceria o crescimento econômico, Tem mais 3 notícias, mas bem rapidinhas, tá? investimentos, favorecendo a elevação da produtividade, o crescimento. Na feira eu fui falar porque não tinha ninguém para falar, botaram eu. Na feira eu elevação fui falar na rádio porque não tinha ninguém para falar, botaram eu para falar. país, inclusive no cenário internacional, e Me ele divirto. eliminaria algo que vem trazendo muitos danos ao longo das décadas, em especial aqui para a região noroeste, para a região ali de Franca, que é a famosa guerra fiscal. Então vamos acompanhar com carinho esse tema, é um tema importante que tem vários desdobramentos e reflexos positivos para a economia e que ele realmente avance nos próximos meses. Muito bem, este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza falando aí sobre temas relevantes, importantes, hoje especificamente sobre reforma tributária, #traduzindo o economês. Quem acaba de entrar na nossa live agora é o João Bonilha, muito obrigado por acompanhar, bom dia para você também. Vamos de notícia, falando agora de formação acadêmica. Estão abertas as inscrições para o vestibular da FATEC Araçatuba. Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 2 de junho pelo site vestibularfatec.com.br. Em Araçatuba são ofertadas 120 vagas para graduações gratuitas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biocombustíveis e
Gestão Empresarial, 40 vagas para cada curso. As provas serão aplicadas no dia 25 de junho, que é um domingo, a 1h da tarde, na sede da instituição, que fica lá na Avenida Prestes Maia, 1764, no Jardim Ipanema, em Araçatuba. Para concorrer a uma vaga no processo seletivo, o interessado deve ter concluído o ensino médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula. A inscrição deve ser feita pela internet, sendo necessário preencher a ficha e o questionário socioeconômico. Após o preenchimento, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição, que é de R$ 91, em qualquer agência bancária. Importante lembrar que o pagamento tem que ser feito até a data do encerramento das inscrições, obviamente. Mais informações lá no site vestibularfatec.com.br ou pelo WhatsApp 18 3625 9914, 18 3625 9914. Hashtag Vestibular Fatec. Sanidade animal. Atenção aí você, produtor rural. Você tem até o próximo dia 31 de maio para imunizar os seus bovinos e bubalinos contra a febre aftosa. E até o dia 7 de junho, para realizar a declaração da vacinação e atualizar o saldo do rebanho. 7 de junho, portanto, para entregar a declaração. Aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido estão sujeitos a multas. Na última etapa da campanha, em novembro do ano passado, o Estado de São Paulo alcançou a cobertura vacinal de 99,81%, de acordo com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Desde 2014, os índices de cobertura vacinal têm ficado acima dos 99%. Na etapa atual, cerca de 11 milhões de animais de todas as faixas etárias devem ser vacinados contra a aftosa no estado de São Paulo. Salvo engano, na região de Araçatuba, são mais de 600 mil cabeças de gado. A vacinação continua sendo estratégia importante para que o Brasil alcance o status de livre da doença, mesmo tendo se passado tanto tempo aí, desde o último caso registrado no país, 2006, e no estado de São Paulo, em 96. Além da importância sanitária, o esforço para evitar a aftosa também possui relevância econômica, porque a presença da doença coloca em risco toda a cadeia produtiva e afeta as exportações de carne, sendo, portanto, fundamental a prevenção para garantir a segurança e a qualidade no setor agropecuária. Hashtag febre aftosa aqui não, hashtag vacine o seu rebanho. 8h46. Última notícia, antes de voltarmos à entrevista do advogado Pedro Chagas falando sobre o PL das fake news, vamos falar de solidariedade. O Hospital Neurológico Ritinha Pratos de Araçatuba recebeu ontem do Rotary Club de Araçatuba Oeste a doação de 27 cadeiras de fios para a utilização dos seus usuários. Produzidos pela Turrini Indústria e Comércio de Móveis, que apoiou a ação, os equipamentos são fundamentais para o tratamento disponibilizado pela entidade. De acordo com a presidente da Associação Ritinha Prates, a maior parte dos usuários tem deformidades físicas severas e precisam de equipamentos diferenciados para ter qualidade de vida. A dirigente, a dona Wanda Maria Barbosa, lembrou aos integrantes do clube de serviço que apenas metade das despesas do hospital é coberta atualmente pelo SUS, sendo que a receita é complementada por doações e eventos para a arrecadação de recursos. Na formalização da entrega das cadeiras, a presidente do Rotary Club de Araçatuba Oeste, a Daniela Fiorotto, tomou conhecimento de outras necessidades do hospital para que o grupo eventualmente se mobilize e atenda novas demandas da entidade. Fundado em 1905 nos Estados Unidos, o Rotary Internacional tem a missão de servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários. Presente em todos os continentes, conta atualmente com mais de 1.200.000 associados. É isso, parabéns ao Rotary pelo ato solidário, porque o Hospital Ritinha Prates, como disse a sua presidente,
tem apenas metade das suas despesas cobertas pelo SUS e tem que correr muito atrás de doadores, emendas parlamentares e eventos para conseguir o restante do dinheiro para arcar com seus custos mensais. Hashtag parabéns ao Rotary, hashtag solidariedade é tudo. 8 horas 49 minutos. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo é o advogado Pedro Chagas, presidente da Comissão de Processo Eletrônico da OAB de Araçatuba. Está aqui falando do projeto de lei 2630, o PL das fake news, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. No primeiro bloco, o Pedro disse que conceitualmente ele é a favor do PL, mas com ressalvas. Não é? Demos alguns exemplos aí. E aí, Pedro, o projeto determina que o anunciante, inclusive, das redes sociais, seja empresa, seja mesmo a pessoa que impulsiona um post, tem que ser identificado, assim como o responsável pelo impulsionamento. Ou seja, às vezes não é a própria pessoa, é a agência de propaganda, enfim. Isso você entende que fere a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados? Não. Não. De forma alguma. Não fere. Pelo contrário, é exatamente o que é? A transparência na informação. Uhum. Então, o impulsionamento, a propaganda paga, ela tem que ser demonstrado quem que é que está arcando com esse custo da propaganda, justamente para evitar atitudes pouco democráticas, vamos assim dizer, que seria a propagação de mentiras, de informações falsas, que é justamente o objeto da lei, de maneira anônima. Além do que, salvo engano, se bem me lembro do que eu li e tenho estudado sobre a lei, ela também não permite que as empresas façam propaganda ostensiva e não adequada para menores de idade. Também. Não é? Como acontece na televisão. Perfeito, vamos lá. Outro item controverso. Como você vê a proposta de aplicativos de mensagens, WhatsApp, Telegram, que deverão desabilitar de forma automática a inclusão em grupos e listas de transmissão, garantir a privacidade e projetar as plataformas para limitar em massa a distribuição de conteúdos e mídias. Marcelo, eu acho o seguinte, você ser incluído num grupo que você não quer, eu acho que não é legal. Mas hoje já não existe a opção de você dar uma... desabilitar. Quando você é incluído, você não precisa receber uma mensagem de caso não queira, exclua. Sim, e automaticamente você pode sair do grupo para você quiser também. Então, para isso eu sou favorável. E essa questão de evitar a propagação automática de mensagem em massa, isso aí tem uma questão muito de cunho político, que nas eleições há um disparo em massa muito grande de propagandas, e eu creio que é isso que a lei quer evitar. Só vou dar um exemplo aqui. Eu fiz aquele grupo aqui em Araçatuba, chama Memórias de Araçatuba. Sim. Hoje fez 3 anos agora, mês de maio, tem 50 mil pessoas. Perfeito. Tá? A pessoa, nunca adicionamos ninguém que queira, a pessoa entra se ela quiser. E se não quiser, ela simplesmente sai. Mas você pode convidar. Você pode convidar. Você convida, a pessoa vai aceitar tem ou não. O direito, perfeito. E nesse grupo nós temos o controle também de evitar qualquer comentário desabonador contra quem quer que seja. Aí voltando naquele assunto no começo, nós temos uma maneira mais reduzida. Você tem as palavras-chave que você lança lá, que se automaticamente alguém postar alguma coisa com aquilo, o comentário vai permitir que seja excluído. O próprio Facebook também exclui. Ou então, se alguém denunciar, nós excluímos. Eu entendo que essa tem que ser a linha de atuação no âmbito global em relação às plataformas. Perfeito. Vamos lá. Um ponto que você mesmo levantou na primeira parte da entrevista, eu gostaria de voltar a ele. Pois não. Porque no final das contas a gente citou, mas eu não lembro de termos feito comentário. Como é que você avalia a proposta da legislação, do PL 2630, que expande para as redes sociais a imunidade de manifestações por parte de deputados, senadores e de políticos? Eles passam a ter imunidade também na rede, como tem hoje na vida real, na vida analógica. Eu não concordo. Não concorda? Nisso não. Não? Eu acho que essa imunidade tem que ficar restrita ao âmbito parlamentar, senão você vai criar uma categoria de exceção. E segundo, você vai fugir do escopo da lei, que é evitar a propagação de
ofensas, calúnias, notícias falsas e dentre outras coisas. Então, com essa ampliação da imunidade parlamentar, além do Congresso, da onde de direito à Câmara, ou seja, para as redes sociais, eu sou contra. Eu acho que não é legal. Perfeito. O projeto propõe também, Pedro, que as contas de integrantes da administração... Ah, não, a gente já falou, na verdade eu repeti. Que elas passem a ser de interesse público, mesmo aquelas que são particulares. Isso a gente já falou. Você concorda que ela passe a ser de interesse público ou não? A lei, o perfil dos usuários? Eu acho que é interessante isso aí. Porque essa pessoa, a partir do momento que ela é uma autoridade pública, ela está sujeita a críticas, tá? A cobranças. Então ela não deve ter o direito de bloquear alguém. Com a devida regulamentação, eu creio que sim. Eu acho que a devida regulamentação acho que é algo que vai ser interessante. Vai dar muita discussão. Tá? Eu tenho vários amigos que são juízes, que são vereadores, deputados, que eles não postam ali nada que tenha a ver com a atividade profissional deles. Nesse caso, eu creio que não. Existem pessoas que têm o perfil profissional e o perfil pessoal. Eu acho que se for um perfil profissional da pessoa numa rede social, sim. Um perfil pessoal, onde a pessoa vai cuidar da vida dela, postar coisa do cotidiano dela, aí eu entendo já que não. Eu acho que tem que ter essa separação para evitar problemas e quebra a privacidade da pessoa. Mas e se na mesma conta a pessoa fizer as duas coisas? O prefeito tem lá uma conta onde ele fala da vida pessoal dele, mas também divulga ações do poder público. Então, aí ele vai estar correndo o risco de cair nessa... Então, mas você concorda com isso, que seja aberto? E se ele tiver um perfil que seja misto, tanto dele cuidar da parte pessoal dele, quanto da parte profissional, aí sim. Tem que ser aberto. Eu acho que sim. Ele não pode bloquear. Se ele tiver o perfil dele, que ele não vai estar lidando com a questão profissional, da atividade por ele desenvolvida, aí eu entendo que já não. Então isso aí vai ter que ser as autoridades, aqueles sujeitos a essa lei, vão ter que se adaptar a essa nova regra normativa. Vamos lá. A proposta ainda, olha outro ponto bem polêmico, e aí tem a ver com a minha atuação profissional. A proposta determina, como já ocorre em outros países, que provedores devem remunerar, pagar, portanto, pelo conteúdo jornalístico compartilhado e conteúdo protegido por direito autoral. O texto diz que a remuneração não pode, além disso, onerar o usuário final, ou seja, Google, Face, Insta, redes sociais de forma geral, estão compartilhando notícia de um site noticioso, tem que pagar por isso e não pode cobrar do usuário. O que você pensa sobre esta situação? Repita. Não, tô brincando, só para repetir da Jovem Pan mesmo. Tá certo. Tá bom? Eu acho que tem que remunerar o órgão de imprensa, porque isso causa um prejuízo tremendo aos órgãos de imprensa, essa divulgação gratuita de notícias. Haja vista que o órgão ele tem um investimento, ele paga o profissional. Ele depende, para poder vender publicidade, que é o que sustenta, de acessos ao seu site, ao seu perfil. Então eu entendo que os sistemas de busca têm que remunerar os órgãos de imprensa por isso, porque isso acaba tornando a briga desigual e causa um prejuízo muito grande às empresas jornalistas que já sofrem com a falta de publicidade, se não tiver acesso no link dela, no site delas, para poder gerar views e consequentemente atrair anunciantes, a situação se torna difícil dela produzir um conteúdo livre e de maneira responsável, que é o que todos nós almejamos. E em relação a direitos autorais, já existe legislação que trata do assunto. Quando você explora algo que tem autoria registrada, você ou dá crédito ou paga, ou mesmo as duas coisas. Há necessidade de, além disso, ampliar e regulamentar dentro da lei, do projeto de lei 2630? Marcelo, eu entendo que essa matéria já está exaustivamente discutida em outras legislações. Certa vez eu entrei com uma ação contra o órgão de imprensa porque ele utilizou uma foto sem ter autorização. Ganhamos, porque o proprietário da foto ele não pode sofrer esse prejuízo. A foto é dele, quem quiser usar tem que ou citar a fonte, como você falou, ou pagar, ou as duas coisas. Porque a internet não é terra de ninguém, como muitos pensam, que pode pegar, achar uma foto lá e pôr, achar uma música e utilizar o seu bel prazer. Eu acho que isso aí já é uma matéria que já tem a lei própria, muito bem feita, que regulamenta isso,
que não caberia nessa lei agora, não. Já está muito delimitada essa matéria. Cairíamos naquilo que a gente citou no primeiro bloco, de uma sobrecarga do ordenamento jurídico, sobrecarga de trabalho, conflito de legislações, o que não é interessante, salvo engano aqui, só para trazer um exemplo local. Aqui em Araçatuba, a Câmara Municipal tem lá, eu vou chutar, eu não me lembro muito bem se eram 26 mil leis desde quando foi criada, algo assim ou mais do que isso. E aí você tem, às vezes, 7, 10, já ouvi falar em 14 leis que tratam de um mesmo assunto. Normalmente nós nos apegamos à última, mas se qualquer advogado, qualquer pessoa letrada pegar e confrontar uma com a outra, vai ver que elas são conflitantes. E aí você acaba travando o processo, né? Enfim, e é isso que não pode acontecer, acredito que é o que você está dizendo desde o primeiro bloco, de muita coisa para regulamentar o que hoje já está definido, inclusive por outras legislações, e isso vai acabar travando todo o trabalho aí, judicial, inclusive, que a lei está se propondo, que a legislação, né, o projeto de lei 2630, está se propondo a regulamentar. Então dá a impressão assim, vou clarear a situação, quando na verdade pode estar tornando ainda mais complexo todo o processo, é isso? É isso, eu acho, como eu falei no começo, essa lei é muito bem-vinda, só que ela vai ter que ser elaborada de maneira muito técnica para evitar justamente isso, essa sobreposição de leis, que acaba tornando a briga uma demanda judicial que vai longe, porque você tem várias vertentes para poder analisar uma mesma briga, que não leva a lugar nenhum, porém é um assunto que essa consulta pública está sendo de grande valia, que está aberta para consulta pública. Sim. Isso aí vai trazendo argumentos que podem ser levados em conta na votação final do projeto. Então, eu acho que tudo que já está regulamentado, tudo já está fixado em lei, pode até ser alterado, mas desde que não haja um conflito de legislação, porque aí fica ruim para todo mundo, para o juiz que vai aplicar a lei, para o cidadão que não sabe que lei que ele deve seguir, para o operador do direito que se confunde, enfim. Vira uma confusão que infelizmente é muito comum no Brasil. Você tem lei para tudo e às vezes, como você mesmo falou, um monte de lei tratando o mesmo assunto. Aí é difícil. Gostei muito de uma frase que você disse agora um pouquinho. Você falou, a internet não é terra de ninguém, ou não pode ser terra de ninguém. Tem que haver legislação para regulamentar, esta é a sua opinião, e para que não se torne aí exatamente esta terra de ninguém, correto? Corretíssimo. Perfeito. Presidente, lembrando, Pedro Chagas, advogado, é presidente da Comissão de Processo Eletrônico da OAB Araçatuba. Como presidente, você tem contato com pessoas de TI ou de telecom, enfim, que estejam emitindo opinião sobre a possibilidade técnica de fazer tudo o que esse projeto de lei está querendo, Pedrinho? Eu trabalho com informática desde 1989, então já são 30 e poucos anos, né? Uhum. Então eu tenho bastante contato nessa área, até a última gestão da OAB estadual, fazia parte da Comissão Estadual de Direito Digital. Uhum. Então eu acho que isso é uma matéria que está sendo muito discutida, está tendo um interesse muito grande, está tendo vários fóruns onde se discute isso, e eu acho que isso está sendo salutar, até para poder... O debate é sempre muito importante, ainda mais num tema tão espinhoso quanto esse, vai ajudar muito. A propagação de fake news é muito perigosa e o pessoal, pelo que eu vejo, está muito empenhado em tentar se adequar e fazer com que essa lei não seja uma lei opressora, não seja uma lei que cerceie o direito de informação, de expressão, vamos assim dizer. Da mesma forma que não torna essa lei um campo aberto para poder ficar espalhando mentiras e fake news e denegrindo a imagem de pessoas por aí. Tá, eu só vou te pedir um pouco mais de clareza. Do ponto de vista técnico, as pessoas com quem você tem feito contato dizem que é possível fazer o que a lei determina? É possível. É possível. É possível. Tá. É possível. Perfeito. Como eu te falei, nesse grupo que nós temos aqui é pequeno, 50 mil pessoas, nós conseguimos. Num ambiente maior, onde você tem uma estrutura absurda, também é possível. Ainda mais hoje, com a inteligência artificial tão apta a realizar tarefas que antes eram complexas, eu acho que é muito fácil. Tá certo.
Este foi o meu entrevistado de hoje, Pedro Chagas, advogado, presidente da Comissão de Processo Eletrônico da OAB Araçatuba, falando aí sobre o projeto de lei 2630, o famoso PL das fake news. Pedro, deixamos de abordar algum item importante aqui? Não, eu creio que conseguimos englobar o que há de mais importante na lei hoje em relação ao que nos propusemos a fazer aqui. Perfeito. E a comissão lá da OAB Araçatuba, ela está aberta para, eventualmente, ouvir a população ou mesmo questionamentos, ou é só para advogado mesmo? Não, está aberta. Nós temos também a comissão de direito digital, temos essa comissão de processo eletrônico. A OAB está sempre aberta a toda a sociedade para debater, para poder ajudar a conseguirmos achar uma sociedade mais justa. Então, quem que tiver interesse pode entrar em contato com a seccional e estamos à disposição. É isso. Pedro, muito obrigado pela entrevista, viu? Um abraço. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã o meu entrevistado será o vereador de Araçatuba, Lucas Zanata, do PL. Ele vai falar, contrariamente ao projeto de lei 2630, o PL das fake news. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo, você encontra no Jornal Liberal Regional, também no site lr1.com.br, assim como no aplicativo LR1, está lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS. Continue na Jovem Pan com muita música boa, porque vem aí pop e rock. Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser.